Hoje a gente vai falar de um tema técnico com impacto direto na motivação e no senso de justiça: tabelas salariais congeladas. São aquelas tabelas salariais que ficam anos sem atualização, viraram referência no papel e já não representam mais o mercado e nem a realidade dos colaboradores. Para ajudar a destravar esse assunto, nós vamos conversar com o Felipe Cruz, que vai explicar o que fazer quando a tabela salarial estiver travada e como corrigir isso. Depois da nossa vinheta. Fala pessoal, eu sou o Felipe Ferretti, estou aqui com o Felipe Cruz, Ceci, né? E aí, Fê, beleza? Beleza, e você? Bora ajudar o pessoal a destravar esse assunto? Vamos lá. Mas antes, eu vou lançar um desafio pro pessoal aqui, Fê. Seguinte, eu quero que vocês olhem aqui o nosso cenário, tem algo de novo nele. E comentem aqui embaixo se vocês descobriram o que é ou não, beleza? Bora lá então, Fê? O que significa tabela salarial congelada? Não, vamos lá, Felipe. Tabela salarial congelada é basicamente onde eu tenho uma tabela salarial e eu deixo de atualizá-la por algum período de tempo. Isso pode ser uma estratégia, por exemplo, quando eu tenho uma tabela que está muito acima do mercado, eu posso optar por congelar essa tabela, ou em algum momento de crise eu posso optar por não fazer nenhum reajuste, nem de acordo coletivo, nem de evolução de mercado. Mas o conceito é quando eu tenho uma referência e eu deixo de atualizar essa referência dentro de um período específico. Ô Fê, mas qual é o risco de eu ter essa tabela congelada? Existe algum risco? Fazendo uma analogia aqui, é basicamente como se eu tivesse um GPS sem estar atualizado. Então eu tenho uma referência ali, mas a cidade mudou, o trânsito mudou. Vou ficar perdido. A regra de trânsito já mudou. Vou entrar na contramão. Vou entrar na contramão, porque eu não sei, eu não me adaptei às mudanças que aconteceram. Então eu tenho um risco muito grande que, quanto mais tempo eu passo sem atualização, usualmente mais desconexo eu fico da novidade, da atualização, da mudança que aconteceu nesse período. E quanto mais desconexo eu fico do mercado, quanto mais longe eu fico de uma atualização, mais difícil é para mim me atualizar depois com essa referência. E falando em atualização, para eu corrigir essa tabela aí que está congelada, eu faço de uma vez, eu faço por partes? Como é que funciona essa correção? Nesse negócio, funciona como uma mudança muito estrutural. Quanto mais longe a tabela fica do mercado, quanto mais longe a tabela fica da atualização, mais difícil é eu ajustar esses números. Porque eu não estou falando só de atualizar salários, atualizar faixas salariais. Eu estou falando de ajustar cargos que evoluíram mais que os demais, cargos que estacionaram, cargos que decaíram. Então, eu preciso ter toda uma mudança estrutural. E se eu deixo de atualizar a minha tabela por 1, 2, 3 anos, é como se eu fizesse uma nova no período seguinte. Então, ele traz um desafio muito grande de custo, porque ele deixa de ser uma atualização e passa a ser um novo projeto, e também o risco que eu corro no sentido de perder colaboradores. Então, se eu estou perdendo colaboradores nesse meio tempo, não estou conseguindo contratar, ou se eu tenho as pessoas ficando muito longe da minha estratégia, a estratégia acaba virando um arquivo de gaveta. E esse é um risco muito grande que as empresas correm. Às vezes é feito um investimento muito grande para construir uma estratégia, construir um projeto, uma tabela, e eu simplesmente não utilizo. Ele vira um projeto de gaveta e eu não tenho nenhuma finalidade. Então eu investi meses na construção de um projeto, quando na verdade eu não estou aplicando e utilizando essa ferramenta. A gente sempre fala aqui nos programas que o ideal é a gente atualizar uma vez ao ano. No máximo 2 vezes. Uma vez ao ano, desculpa. Uma vez por ano, ou no máximo pulando um ano aí a nossa tabela, certo? Certo. O ideal é todo ano, né? É justamente para isso que você falou, né? Pra gente não ficar tão desconexo e aí a gente começar a perder até talentos que possam a ver, né? Que, eu tô muito abaixo, não tô sendo tão valorizado quanto o mercado, né? Porque eu imagino que associa muito isso com a sua estratégia, com as pessoas. Você vai olhar para a sua folha, para as pessoas uma vez por ano, 2 vezes por ano, para ver quem pediu aumento, quem não pediu, quem precisa de uma movimentação, quem não precisa. Você vai olhar constantemente, quase que mensalmente nessa sua estratégia. Então, quando a gente fala de uma tabela, ela não é para ser um projeto spot, entregue uma vez e fica por isso mesmo. Não é uma arquitetura, um design, que mesmo assim demandaria uma atualização, mas com um tempo maior. A tabela tem que ser constantemente revisitada. Não que eu vá mudar os números, vá mudar todo mês a faixa salarial de alguma posição, mas eu tenho que verificar se o grade para aquela posição é competitivo, se não é,
se a pessoa está na faixa salarial correta, se as pessoas estão caminhando nas faixas. Então, a estratégia ela tem que ser constantemente revisitada. Eu tenho que ter marcos para atualizar essa tabela com a evolução de mercado. Aí os marcos podem ser semestrais, anuais ou a cada 2 anos. Porém, a gente sempre recomenda que você revisite no mínimo uma vez por ano a sua tabela. Por quê? Quanto mais longe você fica da atualização, mais custosa ela é posteriormente. E se você tem algum problema ali, por exemplo, uma área de TI está com um turnover mais alto, a área de RH não está conseguindo contratar, eu não posso esperar 1 ano para revisitar esses valores. Então, a indicação é até 2 anos no máximo, mas a gente não está recomendando mais 2 anos pela velocidade de mercado. Por isso que eu tive aquela reação quando você mencionou. E a ideia é revisitar a estratégia constantemente e validar se ela está de acordo com o objetivo da empresa e com as pessoas atuais. Por quê? O objetivo da empresa pode mudar. A empresa estava no momento X, agora está no momento Y. Se eu mudei o momento da empresa, eu tenho que revisitar também a minha estratégia. Como é que eu me comparo com o mercado? Por exemplo, implementei um programa de variável, um programa de PLR. Eu posso revisitar essa estratégia, verificar se ela está condizente, se não está. Então, mudanças estruturais também têm que ser aplicadas na estratégia, que a gente chama de tabela salarial. E aí, revisitamos e vamos corrigi-la depois de um certo período parado, né? Ali travado, congelado, o que seja. Como que eu comunico isso para não gerar um ruído dentro da empresa, ou até mesmo frustração com relação aos colaboradores? Isso é até um caso bem interessante, porque na maioria das empresas quase que não há transparência, né? Então, nem é aberto para o colaborador qual a faixa salarial da posição que ele está. Embora internacionalmente isso já seja exigido e obrigatório em vários países, no Brasil ainda não é. Então, se você pedir, eu quero perguntar para o meu gestor até onde eu posso chegar na minha posição, qual que é a faixa salarial do meu cargo. Tem muita empresa que ou não tem a resposta porque não tem uma tabela salarial estruturada, ou tem uma resposta, mas está defasada e eu não tenho como comunicar porque não está refletindo a realidade. A partir do momento que eu faço uma mudança, que eu implemento um projeto, que eu passo a ter uma tabela salarial atualizada, um grande receio das empresas divulgarem isso é a questão de gerar expectativa de aumento. Então, eu implementei um projeto de cargos de salário. Até quando a gente ia nas empresas e chegava um consultor de remuneração lá, a pessoa já falava, vamos receber aumento, né? Normal. Então, as empresas se preocupam muito nessa divulgação. Porém, o mundo está caminhando na questão da transparência. Então, como você divulga isso, é até um movimento muito positivo, que você está garantindo que as posições agora, como estratégia, estão aderentes à prática de mercado. E esse é um ponto importante. As posições estão aderentes. As pessoas estarão aderentes às faixas salariais de acordo com o tempo de experiência, de acordo com a meritocracia, de acordo com a entrega. Então, esse é um movimento que as pessoas ainda vão caminhando no sentido da estratégia. Mas o ponto é, se a empresa garantir que a estratégia salarial está alinhada e competitiva com as práticas de mercado, é interessante e fundamental que ela divulgue isso para os colaboradores. Fê, muito obrigado pelas explicações e espero que você volte mais vezes. Aí estava sumindo do programa. Vocês não convidam? Aparece mais. Vai ser convidado agora. Os próximos vai vir também todos agora. Bom, vocês viram que tabela congelada não é só um número parado, mas é um sintoma, vai? E quanto mais tempo passa, mais difícil fica para corrigir. Por isso, o melhor momento para começar é agora. E aí, depois de aprender sobre esse tema aqui com o nosso especialista, você precisa de ajuda para revisar ou criar suas tabelas? Nós temos uma solução que vai te ajudar a destravar esse assunto. Clica no link da descrição ou leia o QR Code aqui na tela. E não se esqueça também de curtir o nosso vídeo, compartilhar ele com o seu time de RH. Se quiser ver a gente aprofundando outro tema de remuneração, comenta aqui embaixo. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.